Graças e paz, queridos. Eu trouxe um arsenal aqui. Hoje eu não vou dar banho em ninguém, mas vou usar todo o meu arsenal aqui. Na última vez que eu estive aqui, não foi para falar sobre escola dominical, não foi para falar sobre EBD, foi eu pedir uma palavra, uma oportunidade ao pastor para dar um testemunho, certo? Sobre o curso de finanças e sobre algo que Deus fez na minha vida. Não teve nada a ver com escola dominical, né? Mas hoje, o último domingo do mês, já há algum tempo está reservado para a escola dominical. Então a Sônia me pediu para trazer uma palavra e eu vou, se o Senhor assim permitir, fazê-lo nesta manhã. Antes de iniciar, eu vou lembrar o que aconteceu aqui há um mês atrás. Na última vez que uma pessoa da escola dominical ministrou, foi a professora Karina, a irmã Karina, que é advogada, todos conhecem, a esposa do irmão William. E eu vou começar lembrando aqui uma coisa. Quantos de vocês colocaram em prática o que a Karina ministrou aqui? Nossa. Eu não sou uma pessoa muito simpática, irmãos. No meu trabalho, a Sônia trabalha comigo especificamente. E outro dia o meu irmão falou para mim assim, quando você ministra, você é muito brava. Eu falei, é verdade. Então, me perdoe aí pela minha braveza. Mas aí eu vou fazer um comentário com vocês agora. Se tudo que a gente ouve aqui, a gente não coloca em prática, o que adianta a gente ficar aqui? Antes de começar então, a falar o que eu vou falar, eu queria que vocês abrissem Atos, capítulo 20. Renata, não tem nada a ver essa palavra com filho, com EBD, não tem nada a ver. Tem a ver com não colocar em prática. Atos capítulo 20, versículo 7, conta uma história engraçada que aconteceu na igreja, lá no tempo de Atos. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir o pão no dia seguinte, falava com eles. E aí ele alargou a prática até a meia-noite. Então eles estavam na igreja, iam repartir o pão, né? Ia ter uma ceia lá. E Paulo começou a pregar lá na igreja de Atos, né? Lá na Macedônia. Paulo estava lá pregando, na igreja, no templo. Igual a gente vem aqui ouvir. E aí Paulo, né? Alguns podem falar assim, que nem o pastor Tisseu falava muito, falou até meia-noite. Né? Não sei qual foi a palavra que Paulo pregou, aqui não diz, se foi boa, se foi ruim, aqui não fala. Fala que Paulo falou muito, até meia-noite, ficou falando. E aí, tinha luz, né? Naquele tempo, vocês sabem que não tinha energia elétrica, eles tinham um lampião, né? Lá no cenáculo do templo. E aí, lampião, vocês sabem que é quentinho, né? Você chegar perto da lâmpada assim, ele esquenta. Então estava lá o cenáculo meio quentinho, um lugar aconchegante, meio na penumbra, porque não era claro como é hoje, meia-noite, estava escuro, tudo bem? Meia-noite, estava escuro, Paulo pregando, estava meio escuro, luz de lampião, não estava claro, estava meio penumbra, tinha um irmão sentado na janela, um irmão crente, igual nós assim, e ele dormiu. Se nós de dia, aqui de manhã, a gente dorme, imagine um irmão, meia-noite, no cenáculo, a luz de lampião, quentinho, gostoso, dormiu. Por que será que ele dormiu? Porque ele não estava prestando atenção. Estava cansado, trabalhou o dia inteiro, coitadinho. Igual nós. Não trabalhou o dia inteiro não, porque era domingo, e no sábado eles não trabalhavam, né? Então no sábado ele tinha descansado. Era domingo que ele estava ouvindo a palavra. Nem trabalhar aquele dia ele tinha trabalhado. Mas ele dormiu.
E aí caiu e morreu. Está escrito aí na Bíblia. Caiu da janela e morreu. Paulo foi lá e ressuscitou ele. E continuou pregando. Renata, aqui não estou entendendo nada que você está falando. Então vamos lá. Vou de novo. A Karina deu um testemunho, deu uma palavra aqui há um mês atrás. E falou uma coisa interessantíssima. Ela, como advogada, tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso. E ela usou um texto que fala que os filhos são herança do Senhor. Está escrito em Provérbios. E aí eu vou fazer uma pergunta, que foi o que ela fez aqui no domingo passado. Quando você ganha uma herança, eu já participei de uma experiência como essa. Não era minha herança, mas eu ajudei a pessoa a conquistar a herança. A pessoa ganhou um terreno, e o terreno estava lá. A pessoa morreu, e a pessoa era o único herdeiro do terreno. Primeiro, você tem que provar que você é o herdeiro do terreno. Com documento. Não adianta você chegar lá e falar, eu sou o herdeiro do terreno. O juiz vai perguntar, o cartório, quem é a pessoa que morreu? Está aqui. A pessoa que morreu, Dona Maria Joaquina. Tem a certidão de óbito, morreu. Tá, ela tinha um terreno, Dona Maria Joaquina. Você é o que da Maria Joaquina? A Maria Joaquina não tinha filhos, a Maria Joaquina não tinha netos, a Maria Joaquina não tinha mais irmãos, Maria Joaquina tinha um sobrinho. Então eu sou o único sobrinho. Estou dando um exemplo aqui, tá? Fui lá e, então você é o herdeiro legal, ponto. Pergunto, Dona Maria Joaquina tinha a escritura do terreno? Não. Então como você vai provar que o terreno era da Maria Joaquina? Irmãos, vou falar porque eu participei da experiência da pessoa. Foram 4 anos? 4 anos para provar que o terreno era da Maria Joaquina. Teve que ir atrás de advogado, achar, como é o nome daquilo? Contrato de compra e venda velho, podre, caindo, lá no cartório. Tem que achar, irmãos. E aí eu vou perguntar uma coisa, que foi o que a Karina disse aqui. Se a pessoa, o sobrinho, a sobrinha na época, não fosse atrás do dono do documento do terreno, para ter o terreno, para tomar posse do terreno, o que ia acontecer com o terreno? Legalmente falando. Não é do governo não. Alguém que cuida, toma posse do terreno. Isso chama uso capião. Já ouviram falar isso? Quem está no terreno, cercou o terreno, carpiu o terreno, colocou uma vaquinha no terreno, ou um cabrito no terreno, ou um cachorro no terreno, ou construiu um barraco no terreno, toma posse do terreno. Uso capião. E aí começa a pagar imposto, mesmo não sendo dono, para você provar que você é dono, meu filho, dá trabalho. Porque se alguém for lá e usar o terreno como uso capião, você perde o seu terreno. Então, se você tem uma propriedade, e você não cuidar da propriedade, não cercar a propriedade, não tomar posse da propriedade, não pagar o imposto da propriedade, não tiver um papel que prova que você é o dono da propriedade, alguém pode invadir a sua propriedade, cercar a sua propriedade, abusar da sua propriedade e daqui a alguns anos tomar posse da sua propriedade. Se tornar dono legal. Isso é legal no Brasil, isso é lei. Da sua propriedade que você pagou, ou que você ganhou, mas você não tomou posse. Então vamos lá. Eu não sou mãe, já quero que fique claro, sou solteira. Não sou mãe, mas eu sou filha. E ainda moro com os meus pais. Se você, pai e mãe, que ganhou, você não comprou. Você ganhou uma herança. E eu vou falar para vocês, irmãos, a mais preciosa herança que você poderia ter ganho na sua vida. Não é um carro zero, não é um terreno, não é um edifício, não é uma casa. É o seu filho. O seu filho. 1, 2, 3, 4, 5, quantos forem. Você ganhou uma herança. E o que você tem feito com ela? Será que você tem deixado o diabo cercar o seu terreno? Limpar o seu terreno?
Toma posse do seu terreno. Como você tem cuidado dele, irmãos? Como você tem cuidado dele? Renata, você não é mãe. O que você tem com isso? Eu não sou mãe mesmo, não. Mas eu sou professor e trabalho em sala de aula há 24 anos. Com adolescentes e crianças que eu vejo e cito lá, que não tem pai e não tem mãe. Não é porque não tem fisicamente, mas porque não tem espiritualmente. Porque ninguém cuida daquelas crianças, irmãos. E você tem cuidado do seu filho? Ou você vai deixar o diabo roubar o seu filho de você? Cercar o seu filho? Cuidar dele, como ele tem cuidado de muitas crianças. No domingo à noite, depois da palavra que a Karina deu de manhã, o pastor Ricardo falou sobre paternidade. Quantos de vocês colocaram alguma coisa em prática? Não tenho nada com isso. Então tá bom, então nós estamos aqui como Eutico, na janela, sentados. Só que a hora que a gente dormir, Paulo não vai estar aqui para ressuscitar ninguém. Vou perguntar de novo. O que você tem aprendido? Você tem que colocar em prática, irmãos. Senão não adianta nada. É fundamento. É base. Eu, como filha, aprendi a ser a melhor funcionária, a ser a melhor professora, a ser a melhor filha, ou melhor em qualquer lugar. Sabe aonde? Na minha casa, com o meu pai. Com o meu pai. O meu pai investiu tempo em mim e nos meus irmãos. Nós falamos, a Karina falou aqui, sobre internet, sobre jogo, sobre isso, sobre aquilo. Aí você tira o seu filho da internet, tira o seu filho do jogo, tira o seu filho, mas o que você dá em troca, irmãos? Criança precisa de atenção, criança precisa de atividade que supra aquilo. O meu pai pegava a gente, ele trabalhava de terça a domingo. Minha mãe às vezes brigava com ele e falava assim, no domingo você não sai com a gente. E ele falava assim, eu não posso, eu estou trabalhando, porque ele era feirante. E aí ela pegava a gente, às vezes, algumas vezes ela fez isso. Colocava a gente dentro do ônibus, nós três, com uma mochila cheia de pão, com alguma coisa, e até o parque, nós não éramos cristãos ainda, até o parque do Ibirapuera passar o dia lá brincando. Você já fez isso com o seu filho? Domingo de manhã tem escola dominical, e sábado? Você sabia que o Sesc Interlagos, aqui do nosso lado, é aberto, e é de graça? De graça, você já foi lá com o seu filho correr na grama, brincar, jogar bola com ele, soltar pipa? Eu fazia isso com o meu pai. No meu tempo a gente brincava na rua. Agora não pode mais, é perigoso, concordo. Então vai. Vai aqui na pracinha, aqui embaixo. Não tenho tempo. Você não tem tempo para o seu filho, irmãos? O diabo tem. E ele tem muito tempo. Será que você tem investido tempo com o seu filho? Ele não gosta. Irmãos, pelo amor de Deus. Eu sou tia de 3 crianças que vocês conhecem. Sabe o que o Heitor mais gosta de fazer? Subir em árvore. Parece piada, né? Mas a gente foi ontem no aniversário da Larissa e da Luísa. O Rafael agora mora num condomínio fechado, numa rua fechada, estava cheio de criança. Ele correu, da hora que eu cheguei lá, às 2 da tarde, até às 7 da noite, que eu fui falar para ele, Heitor, você precisa ir embora. Que a gente agora mora 2 horas daqui. Tia, mais meia hora. Eu falava, não dá, Heitor, vamos embora. Correu, subiu em árvore, brincou. De pega-pega, de esconde-esconde, Você já brincou com seu filho, irmão? De queimada, de esconde-esconde, de soltar pipa. É perigoso. Vai enroscar no fio. Irmãos, isso é investimento. Isso é investimento. Não tenho tempo para isso. E aí, o William veio aqui no domingo à noite e comentou
o testemunho sobre o pai dele. Que ele ouviu a palavra, como ele não tinha como falar com o pai dele, ele pediu ajuda, colocou em prática e foi abençoado. Depois de uma semana, o pastor Nilo veio aqui e comentou a mesma coisa. Ouviu a palavra, foi lá e colocou em prática. Irmão, se a gente não colocar em prática, nós estamos aqui perdendo tempo. Como eu disse a última vez, esquentando o banco de madeira, que nem esquenta muito. Você tem investido quanto tempo no seu filho? Vou falar de novo da minha casa. Uma vez a gente estava conversando e eu perguntei, né? Alguém perguntou para o meu pai, por que eu chamo Renata? Lá em casa todo mundo é com R. Se ele já pensou nisso há muito tempo. Eu não descobri se o do Rodrigo ele tinha pensado antes e o do Rafael. Mas o meu eu descobri que ele pensava antes. Quando ele era criança, como diz ele lá em Macatuba, quando ele ia para a escola, a professora dele se chamava Renata. E ele estudou só até a 4ª série, tá? E ele sabe ler muito mal. Melhorou a leitura dele com a leitura da Bíblia. Ele não tem nem o diploma da 4ª série, ele não tem. Naquele tempo tinha que fazer uma prova, né? Ele não passou na prova. E ele disse que, quando ele era criança, ele falava, o dia que eu tiver uma filha, ela vai se chamar Renata. Para ser como a dona Renata, a professora que ele teve lá. Que era professora e que era também a diretora da escola. Naquela época lá no interior. Fazia as duas coisas. Irmãos, tudo que eu aprendi. Eu lembro, outro dia eu compartilhei isso aqui com alguns irmãos. Imagina fazer isso com os meus filhos. Quando eu terminei a 8ª série, ele perguntou para mim assim, nós já trabalhávamos na feira, ajudando ele. Lá em casa a gente tinha que ajudar na feira, porque a gente participava do negócio do meu pai. Não tinha esse negócio de falar assim, você agora só estuda. A gente estudava sim, ia para a escola. Na escola pública, aqui, próximo. E tinha que tirar nota na escola pública, viu, irmãos? Tem gente que acha legal o filho ser reprovado na escola pública. Eu vou falar para vocês, irmãos. Eu, como professora, eu falo aos meus alunos. Se você ficar lá na escola pública, hoje em dia, como um vaso de flor, parado lá na sala de aula, assim, ó, sem incomodar ninguém, e entregar uma atividade por mês para cada professor, você vai passar de ano. Se você não fizer nada, ficar lá que nem um vasinho de flor, assim, o professor ainda vai achar que você é o melhor aluno da sala. Porque esse tipo de aluno não incomoda. Eu sou professor, irmãos, da rede pública, estadual e municipal. O tipo de aluno que fica lá paradinho, como um vasinho de flor, que não atrapalha a aula, que faz qualquer coisa mal feita, passa de ano. Passa de ano. E é um bom aluno para o professor. Existem poucos professores que se incomodam com aquele aluno que não faz nada, que ele não atrapalha. Se ele não atrapalhar, está ótimo. Sabe o aluno que incomoda o professor? O que levanta, o que anda, o que pergunta, o que questiona, o que sai do lugar, o que cutuca o amigo. Criança, coisa de criança. Incomoda, atrapalha a aula. Se atrapalha a aula, o que ele diz que é aula, né? Porque eu vou falar de novo. Sou professor há 24 anos. Fui durante 4 anos assistente de direção na mesma escola. Saí por um período, voltei 2 anos, o ano passado e o ano retrasado. Irmãos, tem sala de aula que eu entrei. Esse mês eu fiquei lá de novo. A Sônia trabalha comigo. 45 dias. O diretor tirou licença médica e precisava de alguém para substituí-lo. Aí falaram assim, a Renata vai, 45 dias. Fiquei lá, substituindo o diretor novamente. Em vez de dar aula, eu estava na direção da escola. Teve sala de aula que eu entrei, irmão, todo dia.
todos os dias, porque o professor me chamava para apagar incêndio. Menino que não fica quieto, aquela coisa toda, não deixa o professor dar aula. Todos os dias. Toda vez que eu entrava, na sala tem 20 alunos, não tem 20, 16, 17, 18. O professor não consegue dar aula. Não consegue dar aula para 20 meninos. Eu tenho o meu jeito, né? Então eu entrava, pedia licença, entrava e eu falava para eles, eu só vou falar com vocês quando a sala estiver arrumada, limpa e organizada. Eles demoravam 3 minutos para organizar. Porque tinha carteira para cima, cadeira de ponta cabeça. É uma coisa de outro mundo. Professora Renata, não consigo trabalhar daquele jeito. Mas tem professor que consegue. E eu falava para a diretora, que eu era vice, né? Falava assim, olha, eu não sei dar bronca em adulto. Não adianta eu falar para o professor, ó, como você consegue trabalhar desse jeito? Eu não sei. Porque cada professor é professor. Tem gente que consegue trabalhar numa bagunça. Eu não consigo, Isso é meu, isso não tem nada a ver com o que eu aprendo na pedagogia. Isso é meu. Tem professor que consegue, cada um tem um ritmo, cada um tem uma organização. Tem gente que consegue trabalhar com o aluno falando, com o aluno no celular, com o aluno no fone de ouvido. Eu não consigo. Mas cada um tem um ritmo, cada um tem um jeito. Então, vou falar para vocês, escola pública, irmãos, tem muito professor bom, muito. Mas tem muito professor ruim, que não está nem aí para o seu filho. Nem aí. Se seu filho aprender ou não aprende, ou ficar lá como um vasinho de flor, como eu disse, sem atrapalhar, ele vai dar o diploma e vai falar que seu filho é bom aluno ainda. Eu tive um aluno aqui no Renê, uma criança aqui no Renê só tem até o 5º ano, né? Que é autista. Mas você sabe que o grau de autismo tem vários níveis. Tem autista que não fica quieto, que dá trabalho, que anda pela sala o tempo todo, que não fala. Esse não, ele falava, andava, sentava na cadeira e falava para ele, Natan, faz a lição. Ele pegava o caderno dele e fazia um monte de rabisco assim, enchia de rabisco. E ficava quieto, sentado. Tinha um colega meu que falava assim, Renato, o Natan vai chegar na escola de Fundamental 2 e vai ter professor que não vai saber que ele não sabe ler e escrever e que ele é autista. Porque ele não dá trabalho. Ele ficava sentado na cadeira e eu falava, Natan, copia da lousa. Tá bom, professora. Ele pegava o caderno e fazia um monte de minhoquinha assim, ó. Era o que ele sabia fazer. Ele era autista, ele tinha um laudo de autismo. Vocês entenderam o que eu estou falando? Ele não atrapalhava. Ele era o vasinho de flor. Lá no cantinho da sala, que fazia tudo que o professor mandava. E o professor ia chegar no final do ano, o professor de português, se não prestasse atenção nele, ia dar dove para ele. Só na hora que desse uma prova, falasse para ele responder, pode ser que não conseguisse nem colocar o nome dele, porque ele não conseguia. Aí ia falar, ué, ele não consegue colocar o nome, por que será? Mas depois de um tempo ia descobrir, né? Eu estudei em escola pública. E a escola pública pode ser muito boa. Mas eu falo isso para os pais dos meus alunos. A escola pública depende do aluno. Eu tenho alunos muito bons. Muito bons. Tenho um aluno que saiu lá, de onde eu trabalho, lá do Jardim Noronha, e está estudando na USP. Fez vestibular, passou no vestibular e está fazendo faculdade na USP. Mas porque ele era bom. E porque ele tinha um pai atrás dele que falava, Yuri, leitura. Yuri, leitura. Mas eu também já, como eu disse alguns dias numa reunião lá para os professores, já enterrei um monte de aluno. Eu já fui em enterro de um monte. E eu já estou dando aula lá para os filhos dos meus alunos. Que eu falo para os professores, e falo assim, e foi concebido na cadeia, eu sei disso. Porque o pai, quando terminou a 8ª série, foi preso, com 14 anos,
A mãe tinha um pouquinho mais, 15, 16. Ficou na FEBEM. Depois da FEBEM foi para a cadeia. E na visita íntima, ficou grávida. E hoje eu estou dando aula para o filho. Conheço cada história, irmãos. E aí quando você vai conversar com eles, tem algumas mães que falam assim, esse semana, no final de semana, eu vou pôr ele na igreja a semana inteira, de castigo. É assim que as mães pensam. Aí você vai conversar com alguns, você mora com quem? Eu moro eu, mais 4, 5 irmãos. E quem é o pai? Com a minha avó. E cadê a mãe? E cadê o pai? Cada um é de um pai. Isso é a nossa realidade aqui em São Paulo. Não é lá, não sei aonde, não, é aqui. Não. Então, quem não entendeu o que a Sônia falou, não é porque seu filho está na escola pública, que a escola pública é ruim, que eu também não acho ruim, estudei em escola pública e não acho ruim. Como eu disse, tem muito professor muito bom. Aqui nós temos vários exemplos. Eu já trabalhei com 1, 2, 3, 4 que trabalharam comigo e são muito bons professores. A Sônia trabalha comigo, já trabalhei com o Lázaro. Eu sei que a Rosângela é professora de escola pública e eu tenho certeza que eles são muito bons. Tem a Elma, que é professora de escola pública, pastora Débora, professora de escola pública, já trabalhei com ela também. A irmã Rosa, professora de escola pública, e são muito bons professores. Muito bons professores. E, irmãos, não é porque o seu filho está na escola pública que ele tem que ser ruim, não, ele tem que ser o melhor. Na escola pública, onde ele está, ele tem que ser, na classe dele, o melhor aluno. Foi isso que eu aprendi com o meu pai. E aí, voltando ao meu pai, quando eu terminei a 8ª série na escola pública, ele perguntou assim, o que você vai fazer no ensino médio? Porque na minha escola só ia até a 8ª série. Eu falei para ele, não sei. Ele falou, não sabe não. Vamos lá, você vai ter... Aí ele falou, bom, já que você não sabe, então vamos te dar 2 opções. Eu tinha 14 anos. Tinha feito 15, aliás. Ele conhecia um professor que trabalhava na época na GV. Hoje é... A GV já é... Esqueci o nome daquilo. Não é faculdade não, é escola técnica mesmo. Mas naquele tempo existia um pouco. Hoje tem várias ETECs, lembrei o nome. Hoje tem ETEC em tudo quanto é lugar, não tem? Tem ETEC aqui em Interlagos, tem ETEC em Santo Amaro. Naquela época não tinha ETEC em todos os lugares. Tinha essa que era no Ipiranga. Meu pai conhecia um professor que trabalhava lá. E ele falou meu pai perguntou para ele, como eu faço para colocar a Renata lá? O professor falou, vamos lá, faz a inscrição. Ela vai fazer a prova. Eu fui, fiz a inscrição, fiz a prova. E meu pai falou, aí, vai lá e conheci os cursos que tinham. Na época eu escolhi nutrição. Você vai lá, faz a prova e vai. Eu fui, fiz a prova. Na época de fazer a matrícula, passei na prova. Eu falei para meu pai, eu não quero. Porque é muito longe. Era lá no Ipiranga. Eu sabia o horário que eu tinha que sair daqui de ônibus. Eu não quis. Aí meu pai falou, tudo bem, você não quer esse? Então a outra opção é essa, ponto. Foi lá e fez minha matrícula no magistério. Eu falei, mas eu não quero ser professora. Eu falei, não, eu te dei uma opção. Você não quis. Então na minha casa quem mandava era o meu pai, irmãos. Tive 2 opções. Uma ele me deu. Eu tinha que pegar ônibus, mais longe. Na outra também tinha que pegar ônibus, mas era mais perto, né? Que era aqui no Padre Francisco. Na outra era mais longe. Eu não quis. Então ele me deu outra opção. Outro dia eu falei isso, teve uma irmã que foi escandalizada comigo. Quando meus irmãos fizeram 13 anos, meu pai falou para os 2, vocês vão fazer Senai Ari Torres. Meu irmão falou, mas eu não quero ser torneiro mecânico. Não quero saber se você quer ou não. Depois que você for torneiro mecânico, no Senai Ari Torres, e depois que você fizer ferramentaria, porque só faz ferramentaria quem é bom na tornearia, depois de 1 ano e meio de torneiro, você vai para a ferramentaria quem é bom, só os melhores. Era uma exigência da minha casa. Só ia sair do Senai quando fizesse ferramentaria. Mas se eu não conseguir, não, você vai conseguir, porque você é bom. Você é o que eu coloquei lá, você vai ser o melhor.
E os dois fizeram ferramentaria. Torneiro e depois ferramenteiro. O Rafael ainda ganhou o prêmio de melhor aluno do Senai na época. Porque era bom. E tinha que ser bom. Na minha casa não tinha isso. Que não sei. E todo mundo trabalhava e ajudava na feira, tá? Todo mundo trabalhou. A gente estudava e ajudava na feira. E ninguém morreu por isso, não. Isso nós aprendemos com meu pai. E meu pai sempre disse, você tem que ser o melhor. Quando ele ia na escola, ele falava, ele conhecia os professores, ele encontrava com os professores na feira onde ele trabalhava, e ele perguntava da gente. E se não fosse o melhor, quando chegava em casa, o couro comia. Eu não tenho nenhuma marca, nenhum trauma, porque apanhei de pau, cabo de vassoura. Posso ter apanhado errado algumas vezes? Posso. Mas não tenho nenhuma marca e nenhum pau, nenhum trauma por isso. Não passei por psicólogo. Não tive que comprar um brinquedinho que roda agora, que é moda para desestressar. Não estou falando que o brinquedinho é do diabo, nada disso, tá? Eu achei engraçado, que eu descobri essa semana o brinquedinho. Eu fui num bazar e alguém falou para mim, compra isso. Eu falei, mas o que é isso? Veio da China para desestressar adolescente. Eu falei, o quê? Eu achei engraçado. Para desestressar adolescente. Eu achei engraçado. Mas não tive nada daquilo. É um negocinho que roda, irmão. Não tem nada do diabo naquilo. Estou falando nada. É que eu achei engraçado. Para desestressar adolescente, eu achei engraçado. Não sei que estresse é esse. Põe o menino para correr e subir em árvore e jogar bola, você vai ver se ele vai ficar estressado. Não vai não, irmão. Criança tem que correr. Tem que jogar bola. Criança tem que fazer isso, irmão. Atividade física. Vai correr com ele, vai andar com ele, você vai ver se ele vai ficar estressado. Não vai não. Vai brincar com ele, irmão. Não vai ficar estressado, não. O problema, sabe o que é? É que a gente tranca o filho no quarto ou em casa, porque ele não pode sair na rua, e põe ele na televisão o dia inteiro, ele vai ficar estressado mesmo. Porque ele não gasta energia. Eu estou falando a verdade ou mentira? Não gasta energia. Aí quando ele começa a correr dentro de casa, você fica bravo com ele. Vai quebrar isso, menino, vai quebrar aquilo, menino. Irmãos, casa de criança quebra copo. Quebra tudo. Sabe quem me ensinou a jogar futebol dentro de casa? Rodrigo é minha testemunha aí. Quem ensinou a gente a jogar futebol dentro de casa, no corredor? O pai. Na minha casa tem um corredor, até hoje eu moro lá. A gente entra na cozinha e tem um corredor daqui mais perto, daqui na parede azul. Corredor de 1,5 metro de largura. A gente fechava todas as portas, de todos os cômodos, ficava só a porta do último quarto e a porta da cozinha. A gente brincava de gol a gol, bolinha de meia. Quem me ensinou a brincar ali foi meu pai. Tinha que gastar energia, irmãos, 3 crianças. Uma menina que era um moleque, e 2 moleques junto. Tinha que gastar energia. Minha mãe queria matar nós tudo, né? Ele e nós. Aí ele falava assim, deixa os meninos brincar. De dia a gente brincava no quintal, que graças a Deus era grande, é grande ainda. E de noite era lá dentro. Bolinha de meia. Foi meu pai que ensinou. A gente quer que os filhos fiquem trancados. A gente não deixa eles assistirem televisão, porque é pecado. E não deixa eles irem no computador, porque não pode. E só que a gente também não brinca. Que opção você dá para o seu filho? Aí você quer comprar um brinquedinho para ele desestressar, porque vai ficar estressado, irmãos. Pergunta para a Rosane se o apartamento dela é arrumadinho. Não vai ser nunca. Sabe quando vai ser? Quando eles fizerem 15 anos e o Caio tiver 30. Amém, Rosângela? Amém. Aí vai ser. Mas até eles tiverem 15 anos não vai ser arrumadinho, irmãos. Tem brinquedo por todos os lados. Eles vão brincar, vão correr, vão jogar. Ué, a hora que cansou de ir no apartamento, alguém desce, vai lá embaixo brincar um pouquinho com eles. Subir e descer a escada 3 vezes. Para cansar um pouquinho. Irmãos, criança tem energia. Ah não, meu filho não pode quebrar um copo. Não pode brincar de bolinha de meia. Aí a criança fica como? Não pode andar. Não pode correr. Irmãos, criança corre. Criança não anda, criança corre. A gente fala assim para eles, vamos para as salas andando. É a mesma coisa de falar, vai para a sala correndo. É normal. Criança não anda, criança corre.
Não é pecado, não é endemoniado, não é nada disso. É criança. É criança. Criança. Sabe qual é o problema? Que a gente acha que criança tem que ser um robô. Criança não é um robô. E princípio, a gente ensina em casa, mas criança tem que gastar energia. Princípio a gente ensina no coração. É lá no coração que eu vou dizer o princípio. Deus é bom, Deus é amor, Ele é o Criador de todas as coisas. Quando Ele estiver subindo na árvore, correndo, andando pela rua, você vai contar para Ele que quem fez a árvore foi Deus. Que quem fez a folhinha foi Deus. Que Deus cuida dele. Que Deus está olhando ele em todos os lugares. Na escola, na entrada, na saída. Deus está guardando a vida dele. Que Deus vai com ele no banheiro. Isso é princípio. Você, como mãe, como pai, vai instruir o seu filho nesse princípio. Mas, irmãos, não crie uma caixa e ache que seu filho vai ficar numa redoma. Que ele não vai ficar. Eu atendo algumas mães que ela fala assim, não, mas não pode, ele não pode correr, ele vai cair. Eu falei, então, irmão. Eu falo para eles, põe uma bolha, põe ele lá na bolha e... Você já viram que ele tem um filme até do menino bolha. Não se contamina com nada e com ninguém. Não pode correr porque é hiperativo agora. Aí leva para o psicólogo. Irmãos, criança corre. Se a criança gosta de brincar e correr, gasta energia com ele. Será que você tem 1 hora do seu dia para brincar com seu filho? Ah, não pode sair na rua que minha rua é perigosa. Então vai em algum lugar, perto da sua casa. Olha, eu vou falar para vocês de novo, por experiência. Como eu disse, aprendi a jogar bola dentro de casa com meu pai. E parece bobo, né? As meninas às vezes ficam lá em casa agora, porque o Rafael vem, às vezes por ensaio, deixa lá. Outro dia ele deixou elas lá. Meu pai e minha mãe pegaram uma bola dessas de plástico. Saíram da minha casa e desceram andando com eles até o Parque das Árvores. Andando. Só isso já gastou energia. Certo? Passou pela passarela, já foi uma diversão. Atravessou a passarela da Teotônio Vilela. Irmãos, criança gosta de qualquer coisa. É verdade ou mentira? Criança é simples. Tem uma pracinha perto da minha casa que está destruída. Tem uma gangorra, 2 balanças, agora está cheio de mato, cheio de noia. Pois eles pedem para a gente brincar com eles na pracinha. Eles pedem. Tia, vamos na pracinha. Mas eu não tenho tempo, né, para o meu filho. O diabo tem. Aí eles desceram até o Parque das Árvores. Lá tem uma quadra, tem também essas coisinha de ginástica de idoso, e um parquinho lá, brincaram lá 1 hora, voltaram para casa, chegaram em casa e queriam correr mais. Acharam o máximo, o passeio do final de semana. Foram andando com o vô e com a avó até o Parque das Árvores, jogaram bola e voltaram para casa. Vou falar de novo, o Sesc Interlagos, nosso vizinho, está aqui há 10 minutos, é lindo, lindo. É de graça, irmãos. De graça, na faixa. Assim, abre de quarta a domingo. De graça, para você entrar lá com seu filho, só para correr na grama e rolar no chão. Não vai usar a piscina. Mas precisa de piscina com aquele espaço? Quem nunca foi, vai lá, para conhecer. Não precisa de piscina, irmão, com aquele espaço. É lindo. É um espaço lindo. Quadra, campo, verde, árvore para subir e tudo. E eu fui lá outro dia, um sábado à tarde, para assistir uma atividade que tinha lá de xadrez. Estava vazio. Tinha algumas pessoas na quadra jogando bola, algumas crianças, mas tinha muito espaço. Lá na sede social tinha uma pessoa contando história, tinha algumas famílias lá ouvindo a pessoa contando história. Tem teatro, tem tudo lá dentro. De graça. Do nosso lado. Ah, não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para isso. O Dilon está falando que o horário de funcionamento é das 9 da manhã às 5 da tarde. E sabia que ainda tem almoço lá? O almoço não é de graça, mas é bom e é barato. Bom e barato, é por quilo. Mas se você não quiser almoçar lá,
Faz igual meu pai fazia. Leva o lanche. E eu vou falar para vocês, ó, quando acabava o lanche, sabe o que ele dava pra gente? Pai, a gente acabou o lanche, vambora. Entrava na Kombi, ele tinha uma perua Kombi, né? Cheia de criança, com bicicleta dentro, com tudo, qualquer coisa. Entrava na perua, ele falava, pai, uma vez eu lembro disso até hoje. Acabou, pai, a gente está com fome. Ele falava, só tem pão e banana. Ele descascou a banana, colocou dentro do pão e deu uma para cada um. Todo mundo comeu pão com banana e ficou feliz. É verdade, irmãos, não estou falando mentira. Tinha eu, meus irmãos e mais uns 4, 5 primos. Pão com banana, e a gente voltou para casa feliz. E não gastou dinheiro nenhum. Ele levava de casa. Sempre levou de casa. Sabia que lá no Parque das Árvores agora, final de semana, tem... Lá no Ibirapuera eu sei que tem, né? Um cara que aluga bicicleta para você dar uma volta. No Parque das Árvores também tem. Ali na Avenida do Arvoreiro, ali, perto da praça. Um cara que fica ali, que ele aluga bicicleta, capacete, com rodinha, sem rodinha. Vai dar uma volta de bicicleta com seu filho. Eu não tenho bicicleta. Irmão, custa R$5 meia hora. Invista tempo. Só que sabe qual é o meu problema e o seu problema? Vou perguntar aqui, eu vou ser do mal agora. Domingo passado eu não vim na igreja. De manhã eu passei mal, estava em casa dormindo. Passei mal, fiquei com cólica e fiquei em casa. E domingo à noite fui visitar outra comunidade para assistir uma cantata de crianças. Mas domingo retrasado eu estava aqui, na ceia. E domingo à noite a irmã Ruth que pregou, certo? Certo, agora você do mal. Se quem estava aqui, levanta a mão para mim. Isso, muito bem. O que você aprendeu com a mensagem da irmã Ruth, irmão José? É negócio de filho, mas eu não tenho mais filho, só tenho neto. Não, não foi não. Com a mensagem da irmã Ruth, o que você aprendeu? E aí, ninguém? Ué, tá vendo como a gente está que nem o Eutico, sentado na janela, dormindo? Aí eu sou mal mesmo. Porque a gente está que nem o Eutico, sentado na janela e dormindo. As coisas entram por aqui, saem por aqui, ó. Se a gente ouvir, irmãos, e não colocar em prática, o que você tem ouvido e colocado em prática? Algumas irmãos lembraram aqui. Ela falou sobre que Jesus teve o zelo no templo, que ele chegou lá com o azarrogue e derrubou todo mundo. Aí ela falou que nós somos o templo e que nós temos que cuidar do nosso templo. Não deixar, né, que o nosso templo, o meu corpo e o seu corpo, seja destruído. Que vire uma bagunça no meu corpo e no seu corpo, aí dentro. Aí a gente ouviu da Karina sobre herança, e eu vou perguntar de novo, o que você colocou em prática? Aí a gente ouviu o testemunho do William à noite, que o homem não chora, só soa pelos olhos. Isso você lembrou, né? Só que você não lembrou o que ele falou antes. Que ele foi até a casa dele pedir bênção para o pai dele. E aí a gente ouviu o testemunho do Nilo. Ah, que lindo, a gente até chorou. Mas o que você fez com isso? Só chorou. Não adiantou nada, vai continuar chorando, infelizmente. Se não colocar em prática. Porque a gente vem aqui, a gente ouve. E aí, o que a gente guarda do que a gente ouve? A palavra de Deus tem o poder de mover montanhas. O que significa que as palavras e as instruções não apenas podem exercer um impacto sobre a sua vida, mas também tem que exercer um impacto sobre a vida dos seus filhos e dos seus netos, irmão José. Tem que exercer um impacto sobre a sua vida e que tem que chegar nos seus filhos e nos seus netos. Deuteronômio 6. Ah, lá vem a Renata de novo. Ensina o menino, né? Assentado pelo caminho, andando, levantando, sentando. Pois é. E falando para ele o tempo todo. Sabe o que significa a palavra Deuteronômio, irmãos? Repetição. Sabe como que o menino vai aprender, irmãos? Repetição.
Vou fazer um comentário aqui engraçado. O povo de Israel foi livre do Egito. Todo mundo concorda? Amém? Lembra da história? Estavam escravos no Egito, certo? 40 anos, 40 ou 400? 400. 400 anos, pedindo, Senhor, livra a gente daqui. Não era assim? Deus foi lá, levantou Moisés, escolheu Moisés do ventre da mãe dele, separou Moisés, a mãe de Moisés guardou Moisés no cestinho. Moisés foi criado pela filha do faraó, se levantou quando se tornou adulto, escolheu servir ao Senhor, foi expulso do Egito, foi para Midian, voltou para o Egito, quando Deus falou com ele na sarça ardente, volta que você vai livrar o povo. Moisés foi lá, Deus levantou Moisés, mostrou os sinais, cajado virou cobra, e etc, e água e sangue. Aí o povo demorou, mas acreditou em Moisés. Nós vamos. Aí vamos falar com o faraó. Deus enviou 10 pragas. Foi isso ou não foi? Tirou o povo do Egito. Eles andaram 2 dias. Chegaram no mar. O mar estava lá e os egípcios atrás. Nem 2 dias, 1 dia, sei lá. Andaram um pouquinho. O que aconteceu com o povo de Israel? Esqueceu? Deus tirou a gente de lá para morrer aqui. Parece nós. Ou nós somos diferentes? Deus faz alguma coisa, Deus nos resgatou, nos comprou por bom preço, nos tirou da potestade das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor, nos deu vida em abundância. Nós somos salvos, santificados, livres, justificados, mas aí acontece um problema. O carro quebra, sei lá, perde o emprego. Que Deus é esse? Nós somos diferentes do povo de Moisés? Que Deus é esse? E aí, quem está ouvindo lá na sua casa, que Deus é esse? Ou você fala só com a sua esposa isso, que Deus é esse? Não é não, irmãos. Você fala na mesa. Você fala mal do vizinho na mesa. Você fala mal do governo na mesa. É verdade ou não é? Você briga com a esposa e fala besteira na mesa. Eu moro em casa, irmãos, com meu pai e com a minha mãe. E é na mesa que a gente briga, que a gente fala. Não vai falar, não acha que lá na minha casa nós já fomos para o céu, que nós não fomos não, nós estamos aqui ainda. É lá na mesa. É na mesa. É na mesa. E aí a gente não quer que a criança fale. A gente não quer que a criança aprenda. O que a criança vai aprender? O pai e a mãe são exemplos. Ah, não mora com o pai e com a mãe, mora com a avó. Então é a avó que é o exemplo. É na mesa. Pai ou mãe excelente é aquele que conduz os filhos em direção à vida e não à morte. Eu vou repetir a frase. Pai ou mãe excelente é aquele que conduz os filhos em direção à vida e não à morte. E aí, tem um texto lá que diz também, acho que é em Deuteronômio, o número fala assim: escolhei hoje a quem sirvais. Coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você é que vai escolher, irmão. Números ou Deuteronômio? Deuteronômio 30, 19. Eu ia falar Deuteronômio 6, né? A repetição, repetição, repetição. Ouve 6:4. Depois vamos lá em Deuteronômio 30, 19, que a irmã Ruth falou agora. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha. Ainda tem testemunha, viu? Se você falar que você não sabia que Deus colocou diante de você a vida e a morte, ainda tem testemunha. Deus colocou o céu e a terra como testemunha. Diante de ti, ou contra ti, olha, melhor ainda do que diante, contra ti, que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua. Fala, eu e a minha herança. Eu e os meus filhos. Para que vivas tu e a tua semente. 20. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor teu Deus jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhe havia de dar. Ah, mas Deus só jurou a Abraão, Isaque e Jacó, então não tem nada com isso. Tem gente que pensa assim, né? Não é? Tu e a tua semente, você e os seus filhos. Você e a tua herança, será que você tem cuidado? Tem cercado o seu terraninho? Ou tem deixado o diabo? Porque a palavra de Deus diz que o diabo se anda, irmãos. Anda ao derredor. E quando tiver uma brechinha, ele vai, ó. E é raposinha, não é raposão não. Raposinha é pequenininha assim, ó. Sabe camundongo? E o camundongo passa embaixo da porta. É verdade ou mentira? Parece que não tem osso, não é verdade? Eu estou falando mentira? Passa nos buracos desse tamanho, quando você vê o bicho está lá dentro. Você fala, meu Deus, não é possível, por onde passou? Camundongo entra, parece que não tem osso. Passa numas brechinhas. Quem deu a brecha? Só para não ficar nas minhas palavras, então, e nas palavras aqui do livro, Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. E as intimarás. Intimarás. É interessante essa palavra intimarás, né? Como eu falei, é princípio. Vai ser o melhor, como eu aprendi na minha casa. Vai ser professora, vai ser a melhor. Vai fazer isso, vai ser o melhor. Vai estar no Senai, vai ser o melhor. Vai fazer ferramentaria, vai ser o melhor. E eu lembro que meu pai falava para os meus irmãos. Tá lá na empresa, e o Rodrigo às vezes reclamava. Ah, pai, mas a empresa que eu trabalho é tão pequena, eu ganho tão pouco. Ele falava, não interessa, você tem que ser o melhor. Lá você é o Rodrigo Vani, você não é um número. E quando você sair de lá, eles vão lembrar que o Rodrigo Vani passou por lá. Tem que ser o melhor funcionário. Mas eu aprendi porque ele era o melhor. Ele fazia com excelência aquilo que ele fazia na feira. E ele falava, minha barraca tem que ser a mais bonita. Embora ele às vezes usava uns guarda-pó rasgados e a gente brigava com ele. Falava, o senhor acha que a barraca tem que ser mais bonita, mas o senhor está com o guarda-pó tudo rasgado aí. Ele falava assim, não tem problema. Porque ele usava aquele guarda-pó por cima da camisa, né? O avental de feira. Quem não sabe o que é guarda-pó é aquele jaleco que vinha por cima. Vermelho e azul. Ele tinha um monte. Por cima da roupa ele usava aquilo. Chegava cedo. Às vezes a gente falava assim, eu ia na feira com ele. Pai, por que tem que chegar tão cedo na feira? A gente chegava, não tinha ninguém na rua ainda. Porque eu tenho que conseguir entrar com a perua, descarregar a barraca, voltar e arrumar um bom estacionamento para a perua. Se eu chegar depois eu não consigo mais, tenho que carregar tudo nas costas. Tem gente que faz isso até hoje. Você vai na feira, tem feirante que chega, você chega lá 8 horas da manhã, o cara está chegando ainda. Mas ele está carregando porque cada um tem o seu lugar determinado. E aí o pessoal começava a desmontar meio-dia, 1 hora, de sábado. Eu trabalhava com ele de sábado no Parque das Árvores. Com a minha mãe, na verdade. Falava, mãe, vamos começar a guardar. Ela falava, não, por quê? Seu pai só vai chegar aqui 3 horas da tarde para buscar a gente, por que a gente vai começar a guardar agora? Era a última barraca a desmontar. Eu falava, meu Deus do céu. Primeiro a chegar e o último a sair. E aí ele falava assim pra gente, quando você for trabalhar numa empresa, se o horário é 5 horas, você não vai 5 para 5 lavar a mão, porque está na hora de ir embora. Você só vai levantar para lavar a mão 5:01. E tirar o guarda-pó. Mas eu aprendi em casa. Isso é princípio, irmão.
Mas eu pergunto aqui, eu não sei quem é patrão aqui. Você quer dar emprego para crente? Tem gente que não quer. Passa longe de dar emprego para crente. Porque crente chega atrasado, quer sair mais cedo, come a hora do almoço 10 minutos a mais, porque fala que estava orando e lendo a Bíblia. Irmãos, tem que orar e ler a Bíblia em casa, não é na empresa não. Ah, perdi o ônibus. Todo dia ele perde o ônibus, fura o pneu do trem. Sai mais cedo, irmãos. Você agradece a Deus pelo seu trabalho na frente do seu filho, ou você só reclama? Na frente do seu filho. Você é exemplo do seu trabalho e fala bem do seu patrão lá na sua casa para o seu filho? Ou você só reclama? E fala para ele, vamos agradecer a Deus porque o papai tem um emprego e a mamãe tem um emprego para poder trazer para casa comida, arroz, feijão e comprar roupa para você? Ou você só reclama? Eu aprendi isso em casa. Com exemplo. Com exemplo. E ele sempre falava que ele trabalhou também em metalúrgica, que os caras pegavam um parafuso da metalúrgica. E aí um perguntava para o outro, você vai fazer com o parafuso? Ah, nada, mas está sobrando, põe no bolso. Para quê? Mas é assim ou não é? Pega uma ferramenta da empresa. Ah, vai que o dia eu preciso dela em casa. Não é sua, irmão. E aí vou fazer uma pergunta. Se você for um bom funcionário, um excelente funcionário, será que você vai ser mandado embora, vai estar no primeiro da lista do corte da crise? Ou vai ser o último? É o último da fila. Os melhores são os últimos da fila. Só vai ser mandado embora se a empresa fechar. É verdade ou mentira? Mas quando tem crise, tem corte, o patrão vai lembrar de quem? Do que chega atrasado, do que come a hora do almoço. Você é o exemplo do que fala mal da empresa. E aí você chega em casa, né? E fala para o seu filho, ai, que o meu trabalho é um desastre. Meu patrão é um carrasco. E repetição. Repetição. Ah, mas eu não posso bater. Põe de castigo então, já que não pode bater. O problema, sabe qual é? É que a gente também não ama, a gente só corrige. Corrigir é com amor. E o exemplo é tudo, irmãos. Exemplo é tudo. Você tem a oportunidade de conduzir os seus filhos para a vida eterna. Você tem a oportunidade de conduzir os seus filhos para a vida eterna. A forma de como você cria os seus filhos vai influenciar quem eles são e o que eles vão se tornar. A forma como você cria os seus filhos hoje vai influenciar quem eles são hoje e o que eles vão se tornar amanhã. A maneira como você educa os seus filhos vai influenciar quem eles são e aquilo que eles vão se tornar. Vou repetir. Repetição. A palavra Deuteronômio significa repetição da lei. Deuteronômio, o profeta Moisés repete diversas vezes ao se dirigir à nação israelita. Os israelitas eram um povo escolhido por Deus. Tinham sido libertos do cativeiro. Por uma obra miraculosa. Não foi um milagre? As pragas e tudo mais. Quando dividiu o Mar Vermelho, então, passaram ao pé enxuto. Chegou do outro lado e já reclamaram, né? Esse ato permitiu que eles atravessassem em terra seca, antes que o Senhor derramasse água sobre o exército de Faraó, que estava procurando destruir os israelitas. Mas, né?
A alegria dos israelitas é que nem a nossa. Amanhã eles já esqueceram tudo. Embora os israelitas tivessem ouvido muitas dessas verdades já antes, parecia que eles tinham esquecido e abandonado para viver um estilo de vida baseado na desobediência. Essa realidade exigia que Moisés repetisse os mandamentos toda vez. Repetisse os mandamentos toda vez. Repetisse os mandamentos toda vez. E aí eu vou perguntar: criança esquece? Claro que esquece. Você falou hoje, amanhã ela vai lá e faz tudo errado de novo. É ou não é? É ou não é? Aí você tem que fazer o quê? Repetir. Aí no outro dia, repetir. Aí no outro dia, ai meu Deus, estou cansado de falar a mesma coisa. Como diz a palavra, e a sua negócio desse versículo, é um pouco aqui, um pouco ali. Mandamento sobre mandamento. Um pouco aqui, um pouco ali. Criança, irmão. Se nós, adultos, estamos aqui e a gente ouviu uma palavra faz 2 domingos e a gente não lembra o que a gente aprendeu? Se nós ouvimos faz 1 mês o que a Karina falou e a gente não colocou em prática? Nós somos adultos. E as crianças? É repetir, irmão. Mandamento sobre mandamento. Um pouco aqui, um pouco ali. Ah, mas dá trabalho. Quem disse que criar menino era fácil? Ninguém disse que era fácil. Essa realidade exigia que Moisés repetisse os mandamentos para que eles voltassem à vida e o comprometimento com a obediência. Isso lhe parece familiar? Você parece reconhecer os caminhos de Deus quando ouve, mas logo você percebe que você a abandonou de novo. De muitas maneiras, nunca precisamos sempre de mais uma repetição da lei, nunca precisamos mais do que hoje, de uma repetição da lei, repetição da lei, repetição da lei. É a mesma coisa em casa. Se nós, como adultos, precisamos, imagine criança. Imagine criança. Oh, Renato, imagina. Imagina mesmo. Como você tem cuidado da sua herança? Como você tem cercado, limpado o terreno? Vai nascer erva daninha? Vai. Você não cria o seu filho sozinho, irmãos. Seu filho recebe influências de todos os lugares onde ele vai. Na escola, na rua, no prédio, no condomínio. Você ensina uma coisa, a professora da escola ensina outra. É verdade ou mentira? Aí você chega em casa e vai falar: filho, esse princípio está errado. O princípio da palavra é esse. E aí você vai de novo repetir. E de novo repetir. E de novo repetir. Para ficar, como diz a palavra, encucado. Criança recebe influência, como a Karina falou aqui, da internet, da televisão, de tudo. Ele vai brincar na rua. Ah, não, na minha rua não vai brincar porque é perigoso. Tá bom, então ele vai brincar no quintal. Vai receber influência do outro. Não, ele não brinca com o vizinho porque não pode, que o vizinho não é crente, então ele não pode brincar com o vizinho. Então cria na bolha. Você acha que ele não vai brincar na escola? Você acha que ele não vai ouvir palavrão na escola? Ah, mas a escola que eu estou pagando para o meu filho é uma escola cristã. Irmão, não viaja, irmão. Não viaja. Nós estamos no mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Vai ouvir sim. E ele vai chegar em casa e vai falar. Mas e você? O que você vai combater? Você vai dar uma surra nele porque ele vai te contar que ele ouviu um palavrão lá? Não, não é isso, irmão. Você vai chamar ele e vai conversar. Vai sentar lá. Ah, mas não tenho tempo para isso. O diabo tem. Bastante, de sobra. Tem professor assim, ó, instrutor. O diabo tem um monte de instrutor. O vizinho, o primo, o amigo. É ou não é? Um monte, assim, ó, de instrutor. Vai dar um monte de dica para ele.
Então cabe a você e eu não, porque eu não tenho filho, mas cabe a você cercar o seu terreno, cuidar do seu terreno, tirar a erva daninha. Sabe o que é erva daninha? É um matinho que cresce junto com aquilo que você ensina. Não cresce o matinho junto? Cresce, você vai lá e tira. Ensinando, repetindo, ensinando, repetindo. Voltando ao testemunho do meu pai, como eu disse, aprendi com ele a ser exemplo em tudo, em tudo. A Sônia trabalha comigo, minha testemunha, e agora, nesse momento, só ela. Nessa escola que eu trabalho já há 16 anos, como eu disse, já passei pela direção há algum tempo atrás, saí, voltei para a sala de aula, 2 anos passados, 2016 nós estamos? 17, então 15, 16, fiquei na direção de novo, voltei para a sala de aula. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, estava pensando nisso hoje de manhã. Eu converso com todas as pessoas que fazem a limpeza da escola, com todas as pessoas que fazem a merenda, e eu vou falar para vocês, sexta-feira eu fiquei lá, porque eu estou pagando lá umas horas que eu estava devendo, fiquei lá das 7 da manhã às 7 da noite. Eu nunca pedi uma coisa para qualquer um deles, sendo professora ou sendo, mas você era chefia. Nunca pedi qualquer coisa para qualquer um deles e eles falaram não para mim. Nunca. Toda vez que, eu sempre falei isso, tem professor que às vezes reclama da escola, diretora da escola isso, diretora da escola aquilo. Eu sempre falei isso. A escola não precisa de diretor. A escola precisa de professor, aluno, a tia da merenda e a tia da limpeza. Só precisa disso. E o secretário que faz nosso pagamento. O diretor de escola é uma figura. Tem professor que reclama, né? Esse diretor é um carrasco. Eu sempre falei isso. Eu falo para os meus diretores com quem eu trabalho. Eu não tenho que ser amigo do diretor. Eu, como professora, tenho que fazer o meu trabalho bem feito, respeitar os meus alunos, ser respeitada por eles. Tem que ter a tia que faz a limpeza da sala de aula e do banheiro, principalmente, e a tia que faz a merenda. E a secretária que faz meu pagamento. O diretor é uma figura. Está lá porque tem que ter, tem que organizar. E eu nunca tive problema, irmão. Nunca. Com nenhum deles. Estava dando aula sexta-feira, a tia da cozinha foi atrás de mim. Renato, fiz bolinho de chuva para você comer. Eu pensei comigo, falei... Em todos os lugares onde eu trabalhei. E elas falaram para mim outro dia, essa semana, aliás. Perguntaram da minha família, se eu tinha filhos, se eu tinha irmãos. Aliás, irmãos, né? Filhos. Filhos elas sabem que eu não tenho, que eu sou solteira. Eu falei, tenho irmão sim, 2. Seu pai e sua mãe estudaram? Eu falei, não. Meu pai e minha mãe têm até a 4ª série só. Nem o diploma da 4ª série eles têm. Mas eles fizeram só até a 4ª série. Eu sou professor, meus irmãos são engenheiros. Nossa. Como seu pai conseguiu isso? Falei, trabalhando na feira, vendendo cebola. E a gente trabalhava junto e ele falava, não quer ser ceboleiro? Vai estudar. Essa era a lei lá em casa. Se não estudar, vai ser ceboleiro. Vai herdar uma barraca de feira. Não é vergonhoso trabalhar na feira, porque nós trabalhamos e tudo que a gente tinha até algum tempo atrás foi da feira. Não estou questionando isso. Mas é um trabalho duro. E não é fácil. Hoje é mais duro ainda, porque ainda tem concorrência com o mercado, com o sacolão. Concorrência é muito desleal. No tempo que meu pai trabalhava na feira era menos. É desleal a concorrência. Coitado dos feirantes. Estou falando mentira, irmãos? Não, o produto é melhor, mas é mais caro. Não é verdade? E a gente não vai na feira. A gente vai no mercado, que é mais barato. Não é verdade? A concorrência é desleal. O trabalho é duro. Não tenho vergonha do trabalho do meu pai.
Mas essa era a lei lá em casa. Essa sempre foi a lei lá em casa. Quer crescer? Quer sair da feira? Então vai estudar. E aí eu falei para elas, foi ele que me ensinou tudo isso. Foi meu pai que me ensinou. E elas falaram, deve ter o maior orgulho dele. Eu falei, tenho sim. E hoje em dia eu faço tudo o que posso. Às vezes eu brigo com ele, todo dia eu brigo com ele, aliás. Todo dia. Reclamo de tudo que ele faz. Que ele faz bagunça dentro de casa, que ele guarda um monte de tranqueira velha, que não sei o quê. Eu já falei para minha mãe, falei, mano, nós precisamos mudar daqui para um lugar menor. Porque, rapaz, é tanta bagunça. Brigo com ele todo dia. Mas outro dia uma pessoa falou para mim assim, a casa é dele. Eu falei, é verdade, vou ficar quieto. Parar de reclamar. Mas tenho procurado honrá-lo da melhor maneira possível sempre. Porque ele é o meu exemplo. Mas ele foi exemplo na prática, irmãos. Como eu disse, ele saía com a gente sim. Ele trabalhava de terça a domingo e dia de segunda-feira, todas as férias, sempre. Quando não era férias, feriado, qualquer coisa, caía na segunda ou na emenda, não tinha aula. Perua cheia de criança e vão passear. Mesmo que não tivesse dinheiro. A gente ia passear em algum lugar. Na beira da represa, para correr. Como eu disse, no Ibirapuera. Em qualquer lugar. E a gente brincava. E aprendi, de novo, a jogar futebol dentro de casa com ele. Mas ele era pai, parceiro, sempre foi, ali junto. Se precisasse ir na escola, entrar na sala de aula e pegar na orelha, ele ia também. Ele ia mesmo. Ele tinha vergonha, né, que ele chegava lá com aquele guarda-pó vermelho, rasgado. Sabe o paletó da feira, vermelho, o dele era vermelho, com o bolso furado. Mas tinha vergonha, falava assim, meu Deus, onde ele vai? Ele ia lá na sala de aula, na secretaria, perguntava se estava tudo bem. Como estava o meu comportamento, como estavam as notas. Sempre ele ia. Acompanhava. Chegava em casa, minha mãe às vezes abria a mochila, jogava tudo no chão. Porque a mochila era uma bagunça. Eu nunca fui boa aluna, irmãos. Nunca. Nunca. Se pudesse enrolar, eu enrolava mesmo. Só que eu era inteligente. Eu era esperta. Eu sabia que na hora da prova eu conseguia. Mas tem gente que não consegue. Tem criança que é desorganizada e não consegue. Precisa da ajuda do pai e da mãe. Eu conseguia. O Rafael, então, tirava de letra. Só tinha 10 e 11. Se tivesse 11, ele tinha 11. É verdade. Ele era bom aluno. O Rodrigo já era desorganização em pessoa e ainda tinha dificuldade. Então, minha mãe pagava reforço. Ué, precisa de ajuda? Vamos ajudar. Eu era uma nhaca na escola. Pensa numa pessoa que enrolava os professores. Era eu. Hoje eu falo para os professores que trabalham comigo, falo assim, o menino copiou o primeiro e o último parágrafo. E ela falava, como você pegou? Eu falava, o quê? Eu fazia igual. Sou ligeira. Eu falo aos meus alunos na escola que vocês estão aí, ó, fui professora. Claro que eu não vou contar isso para as crianças, mas eu fazia isso. E o professor era bobinho e não pegava. Não pegava. Mas eu tinha boa nota. Na hora da nota porque eu prestava atenção na aula. Tem gente que tem boa memória, que consegue prestar atenção na aula e conseguir fazer a prova. Tem criança que não consegue, irmão, precisa de ajuda. Estou falando mentira? Você tem 5 filhos, você tem 2. É diferente um do outro. Tem filho que vai conseguir, tem filho que não vai conseguir. Tem filho que o caderno é lindo. Né, Lenice? Teve um monte lá. Tem filho que o caderno é lindo, tem filho que o caderno é uma negação. Você vai matar o que o caderno é um desastre? Não, você vai fazer o quê? Ajudar. Ah, não tenho tempo de fazer trabalho com meu filho. Ele é que tem que fazer sozinho. Não tenho tempo de olhar o caderno, como a Sônia falou. Se você não tem tempo de fazer o trabalho com ele, de olhar o caderno dele, alguém vai ter. De ajudá-lo
Alguém vai ter. Não sei quem é que vai ter, mas alguém vai ter. E o diabo vai cercar. Vou falar uma coisa que eu ouvi essa semana, né? Princípio é princípio. E Deuteronômio 6 é princípio. Sabe o que é princípio? Se não cumprir, como está lá em Deuteronômio 30, 19. Escolhe a vida ou a morte. É princípio. Sabe o princípio da gravidade? Tudo bem? Todo mundo conhece a lei da gravidade? Princípio da gravidade? Princípio da gravidade. Se a Renata soltar essa caneta, a caneta vai? Princípio. Princípio quebra. Princípio não. Princípio é princípio. Princípio não quebra. A caneta vai cair. Princípio é inegociável. Princípio não muda. Deuteronômio 30, 19 é princípio. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Deus não vai negociar isso com você. Ele colocou diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Deuteronômio 6 é princípio. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás aos teus filhos. E dela falarás, assentado em casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Também terás por sinal na porta, por testeira. Escreverás nos umbrais. É princípio. Deus não negocia princípio. Tinha mais coisa para falar, mas eu vou concluir, porque já é 11h30. E vou passar um vídeo de 3 minutos. Para concluir, eu quero que vocês abram a parábola do semeador em Mateus capítulo 13. Todo mundo conhece a parábola do semeador? Jesus contou a parábola que o semeador saiu a semear e caiu uma semente em boa terra, uma caiu pelo caminho, outra caiu não sei aonde, outra caiu não sei aonde, uma deu fruto, outra não deu, certo? Aí a partir do versículo 10, ele vai dar a explicação da parábola do semeador, certo? Aí eu quero ler com vocês a partir do versículo 18, na explicação da parábola. Mateus 13, 18. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Vou repetir. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Não entendendo. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Essa é a palavra que foi semeada no pé do caminho. Por que que o maligno vem e rouba a palavra que foi semeada no pé do caminho? Está escrito na palavra. Por quê? Porque a pessoa não? Então, irmão, se você não entender, levanta a mão e pergunta. Se o pastor terminou a mensagem e você não entendeu, levanta a mão e pergunta. Se você sair daqui hoje e não souber o que eu falei, levanta a mão e pergunta. Porque não adianta nada a gente ficar aqui ouvindo, se a gente não entender o que a gente está ouvindo. A palavra está escrito na Bíblia, quem falou foi Jesus, não foi a Renata. A palavra que cai na beira do caminho é a palavra que não entendeu. Vem o maligno e... Será que você chega em casa e você pergunta para o seu filho, o que você entendeu hoje lá na classe? O que você aprendeu? Conta para mim de novo. Será que você vai lá estudar com ele? Se ele falou, mãe, hoje eu ouvi a lição do Davi. Você vai lá ler a lição do Davi depois, dar uma estudadinha, depois perguntar durante a semana de novo para ele.
Qual versículo você vai memorizar? Senhor meu pastor, nada me faltará. O que significa isso, filho? Ah, não entendi, mãe. Então vamos lá. Porque se ele não entender, irmão, se ele não entender, e se eu não entender, e se você não entender, Jesus disse que vem o maligno e rouba, arrebata o que foi semeado no seu coração. A terra era ruim? Não. A palavra é ruim. A semente é ruim. Mas o que aconteceu? Não entendeu. Irmãos, a palavra não é ruim. A semente não é ruim. O caminho, não, está cheio de buraco do caminho. A culpa é do caminho. Não, a culpa não é do caminho. A culpa não é do chão. A culpa é que a gente não entende. E a gente não tira dúvida. A gente não pergunta. Teve um irmão outro dia que falou assim: tudo que eu aprendi nesses cursos daí da Universidade da Família, aprendi com o pastor aqui. Eu também, irmão. Sabe onde eu aprendi com o pastor? Não foi aqui não. Não foi aqui. Foi lá na minha casa. Quando ele frequentou a minha casa durante 14 anos, toda segunda-feira. Irmãos, grupo pequeno, dúvida, a gente tira em particular. Você não está entendendo? Pede ajuda para um irmão mais velho. Pede ajuda para um irmão que está aqui há mais tempo. Não tem ninguém. Então fala com o pastor. Tem um monte aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que hoje tem 6. Pastor, você pode ir na minha casa me tirar uma dúvida? Porque eu não estou entendendo. Porque o que você não entende, irmãos, Jesus disse que o maligno não estou entendendo, o maligno arrebata, rouba, tira, rouba a força, porque você não entendeu. E aí no versículo 23 fala: o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. Essa palavra dá fruto e produz 100, 60 e 30. Qual é a palavra que dá fruto? A que compre, a que entende. Pastor Nilo está falando que Lucas disse que a palavra que é guardada no coração bom e honesto. Mas antes de guardar eu tenho que entender, pastor Nilo. O problema é que a gente não entende, a gente não pergunta. A gente não pergunta. Tem gente que não sabe as doutrinas básicas da fé lá de Hebreus 6. Como eu vou ensinar o filho? Isso é culpa, sabe de quem? Nossa, da liderança aqui, ó. Eu também me incluo aqui, porque eu também estou falando. Se eu não sei os fundamentos, como eu vou ensinar meu filho? Se eu não sei o que é fé, como eu vou ensinar meu filho? Esse videozinho que eu vou passar, você vai falar assim: Renato pegou vídeo de Dia dos Pais. Hoje não é Dia dos Pais, não. É só para você entender como exemplo. São 3 minutinhos. Pode colocar para mim, irmã, por favor. Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas. O modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo
mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. E eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. Então, que cada um de nós, como adultos, possa entender que estamos sendo observados todo o tempo. No trânsito, na nossa conduta com as pessoas, na nossa conduta com o vizinho, na nossa conduta no trabalho, estamos sendo observados. Eu queria ler mais partes, mas não deu tempo. Se alguém quiser, esse livro chama Grave a Fé no Coração dos Seus Filhos. É um livro bem curtinho, com alguns princípios básicos. E como eu disse, irmãos, que nós possamos entender que princípio, Deus não negocia. Princípio é princípio. Lei da gravidade. Se eu jogar o copo, ele vai cair. E intimar a palavra aos seus filhos é princípio. E escolhe hoje, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Amém.